Olá pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Estamos aqui com a presença do Rony Vernet. O assunto aqui é os documentos oficiais sobre encontro de indígenas do Acre com OVNIs. Tudo bem, Rony? Beleza? Boa noite a Beleza? todo mundo que vai assistir aí. Sim. Obrigado pelo convite. Acho que o seu áudio Não. está um pouquinho baixo para mim. Não sei se o meu está no máximo aqui. Não sei se você consegue aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui no computador. Vamos ver. Vamos ver aqui. Peraí. É aqui. Estranho, ele tá no máximo, hein? Bom, mas dá para ouvir. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, né? Eu e o Rony? Acredito que sim, né? Vamos lá. Não é estranho. Testando, 1, 2, 3, testando. Tá ouvindo, Fernando? Espera só um minutinho. O que aconteceu? Nossa. Vou só testar aqui o meu por outro áudio, só para ver como é que fica. Isso. Acho que dá para ouvir sim. Vamos lá, Eduardo. Dá para. Vamos lá. Isso, vamos lá. Então nós vamos falar sobre o que os índios do Acre acabou observando OVNIs, né? Sim, isso foi um fenômeno que aconteceu a partir de Sim. 2013 no Acre, né? Onde esses objetos começaram, eles já passavam, né, pelo estado do Acre, nessas tribos indígenas, e esses objetos começaram a descer nas casas dos índios em determinado momento, causando pânico nessas aldeias, né? Sim. E aí começa aí algumas investigações do governo, e aí eu consegui Legal. a liberação desses documentos, né? E na verdade, esse fenômeno lembra aquilo que aconteceu em Polaris, mais ou menos, parecido também? Sim, porque em Colares foi mais ou menos a mesma dinâmica, né? Os objetos, eles começaram a descer nas casas dos pescadores, né? Nas vilas de Sim. pescadores. Começaram a disparar. O Alessandro ele mandou uma mensagem. Abraço, Alessandro. Esses objetos começaram a disparar feixes luminosos nesses habitantes Sim. dessas localidades. E então causou pânico, né, naquela população. As pessoas pararam de pescar, né, porque esses objetos passavam justamente na hora ali, começavam às 6 horas da noite ali, quando começava a escurecer. Então essas pessoas pararam de pescar com medo, né? Começaram a se trancar em suas casas. E aí o governo do Pará, a prefeitura lá local, teve que agir, né? Pedir ajuda das Forças Armadas. Então esses acontecimentos foram muito parecidos com o Acre, porque também no Acre o pânico foi tamanho que os índios também pararam de pescar, começaram a se trancar em suas casas, dando tiros de espingarda nesses objetos. Isso causou um pânico na aldeia. A gente sabe que numa aldeia tudo é mais complicado, né? Porque para chegar é muito mais complicado, para você pedir ajuda e você ser ouvido, você sendo indígena, é muito mais complicado. Mas foi muito parecido com o que aconteceu por conta desse pânico lá nessas aldeias. E aí a prefeitura pediu ajuda das Forças Armadas e aí começou-se uma investigação do governo, assim como começou lá no Pará, uma investigação da Força Aérea. No Acre também começou uma investigação da Polícia Federal. É incrível que isso ainda acontece, né? E em que épocas que foi, Rony, mais ou menos? Eu lembro que você falou isso lá no canal do Gevaerd. O Gevaerd parou com esse canal também. Achei interessante você comentar lá no canal dele, né? Esses fenômenos começaram em 2013 2013, e atingiram o seu auge em julho de 2014. Então, ali no meio do ano de 2014, Copa do Mundo no Brasil, esses fenômenos tiveram auge, né? Porque esses objetos começaram a descer nas casas dos indígenas e várias ocorrências, as pessoas perceberam esses objetos chegando, esses objetos fugiram das pessoas. Uma coisa diferente lá do Pará
é que esses objetos do Acre são menos agressivos, porque eles evitavam o contato com a população. Geralmente eles chegavam quando as pessoas estavam sozinhas, mas quando as pessoas percebiam que o objeto estava próximo, esse objeto se evadia, ele ia embora, né? Já lá no Pará, não. No Pará, esses objetos desciam e não queriam saber. Disparando. Foi uma coisa bem violenta, né? Era mais violenta, exatamente. No Acre, não. Eles evitavam esse contato direto, tentavam pegar as pessoas desprevenidas, né? Mas ali em julho de 2014, os objetos desceram e começaram a disparar esses feixes luminosos. Uma índia... o caso ficou grave porque uma índia abortou, né? Ela foi correr, ela tomou um feixe de luz nas costas, ela foi correr, e quando ela correu, ela caiu, as casas são altas, ela caiu e perdeu a criança por conta da queda. Então, por conta dessa perda da criança, desse aborto, né, o caso tomou uma gravidade maior, os índios colocaram isso na carta, né, pedindo ajuda para a FUNAI primeiro, e depois a FUNAI tomou isso como bem grave, né, foi para averiguar se era verdade primeiro, né, ou se os índios não estavam tendo algum tipo de alucinação, ou se eles queriam chamar a atenção para outro problema e colocaram a desculpa nesses objetos, nesses fenômenos. Então a FUNAI ficou preocupada, lógico, porque quem mandou a carta foi um pajé da aldeia, que é um pajé bastante influente politicamente. Então, é da família dominante na região ali. Os parentes dele são indígenas políticos, um é prefeito da cidade mais próxima, o outro era assessor do governo. Esse próprio pajé que mandou a carta já fez novela da Globo, em temas indígenas. Né? Essa tribo, ela recebe muitos atores da Globo lá, né? Recebia, pelo menos antes da pandemia, que agora na pandemia está tudo fechado, né? Mas então essa influência dos índios tomou esse caso muito, muito grave para a FUNAI, né? Por conta dessa influência dessa família indígena lá. E aí por isso que esse caso tomou uma repercussão grande e foi investigado. Talvez se fosse indígenas de outra, mais isolados, né? Com menor influência, a gente nem teria ficado sabendo. Eu já sei hoje que esses fenômenos estão acontecendo em outras aldeias de outros estados e a gente não está sabendo aqui. Tudo na região norte, né? Na região norte, em geral, está acontecendo isso aí também, é isso? No centro-oeste também. No centro-oeste, o centro-oeste também? Nossa! Isso pode estar acontecendo em vários estados do Brasil, em várias regiões, simultaneamente ou de forma separada, tá? Mas está acontecendo e a gente não fica sabendo. Por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso porque eu conheci uma moradora do interior do Pará e ela falou, ela era professora, né? E ela falou que estava acontecendo lá também, mais para a divisa ali com o Pará, com os estados do centro-oeste ali. Então, está acontecendo e a gente às vezes nem fica sabendo, né? E às vezes os órgãos não dão atenção. Acham que os índios estão mentindo, acham que estão tomando alucinógeno, né? E muitas poucas vezes investigam, e quando investigam não conseguem arrumar uma solução, não conseguem encontrar uma origem, então param de investigar. Então é dessa forma que acontece. Né? Assim. E algum depoimento dos indígenas, Rony, eles falaram que alguma coisa parecida com colares no sentido do formato da nave, se é igual às cabines também, ou chegou a ver algum tripulante ou não? Porque colares, o interessante é isso, né? Eles relatam... Os índios estão muito acostumados a ver objetos do dia a dia deles, né, do cotidiano deles. Então, por exemplo, um exemplo é caixa d'água. Eles têm caixa d'água na aldeia. Sim. Então, esses objetos eles sempre comparavam com caixa d'água. Esse veículo que desceu na aldeia parecia com o tamanho mais ou menos de uma caixa d'água de 3.000 litros. Esse outro que desceu era maior, cabia, sei lá, 4, 5 pessoas e era uma caixa d'água de 6.000 litros. Então, a gente tinha objetos do formato de caixa d'água, cilíndrico, né? Sim. Tinham luzes, que aí era mais longe, eles só conseguiam ver luzes. Geralmente essas luzes eram brancas, vermelhas e verdes, tá? Eram brancas e com piscar vermelho e verde. E um relato foi um veículo em forma de H, tá? Então ele teria uma forma de H, não sei bem descrever o que é isso, mas imagina uma letra H, né? Uma letra H, dois bastões aqui no meio e um cilindro no meio. Então, um dos relatos deu conta
desses formatos, ou seja, variados formatos, né? Diferentes Sim. formatos foram vistos por esses indígenas, fora aqueles que eles não conseguiram ver porque estava longe e viram só luz e a gente não fica sabendo como era. Um desses formatos foi filmado, né? Eu tenho esse vídeo no meu canal, é um Ah, vídeo foi bem comprido. filmado. Esse vídeo ele foi filmado por uma doutora em antropologia que estava na aldeia, né? Não tem. Uhum. Ela que filmou, Interessante. então assim, não foram só índios que viram, né? Você podia falar, não, esses índios estão malucos, esses índios usaram algum alucinógeno, mas você É. teve o relato de doutores em antropologia de universidades federais, essa no caso da FRJ, a gente teve uma outra doutora da Federal do Rio Grande do Sul que estava fazendo doutorado em Londres e por conta desse doutorado em Londres ela também vivenciou esse fenômeno. Então você tem vários cientistas que Estavam lá e viram, que estavam acabaram. lá na aldeia e viram Olha, e filmaram esse fenômeno. Então você vê que não é uma coisa só dos indígenas, né? E a Paula Colares, então, que é essa antropóloga, ela filmou esse objeto. olha. Esse objeto ele estava se aproximando da aldeia, ele ia Aldeia. descer e os índios começaram a atirar de espingarda e o objeto se afastou. E aí você vê essa dinâmica no vídeo, o objeto ficando maior, chegando próximo, e ele depois se afastando. Era um objeto com cor mais ou menos chumbo, né? Um bronze, né? Uhum. Mais clarinho. Ele não era perfeitamente esférico, ele era um pouco irregular. Parecia uma esfera, mas era meio irregular, não era totalmente redondo, não era Olha. totalmente esférico. E ele tinha algumas anteninhas ou alguns apêndices em volta dele, né, parecendo como se fossem espinhos, né? Não sei se você lembra daquele peixe espinho. Tem um peixe que ele é gordinho, que ele tem certos espinhos. Parecia esse formato desse peixe. Quando ele se Ah, infla, né? sim. Tem um peixe que se infla, né? Que ele é magrinho e para espantar Sim. os predadores ele se infla. Então essa nave parecia muito esse peixe quando está inflado, né? Nossa, Depois a pessoa incrível. procura aí no Google esse peixe, porque o formato parecia esse, com É, alguns buracos. Desses buracos saíam luzes, né? sim. É interessante falar isso porque recentemente no meu canal eu coloquei um vídeo de um tenente-coronel da Força Aérea que ele encontrou esse fenômeno de perto. De Ele estava perto, de né? caça, ele estava fazendo um treinamento, ele encontrou uma nave dessas que estava perseguindo ele, né? E essa nave foi de encontro para ele, ele viu bem perto, e ele fala que essa nave era esférica Era esférica. e tinha buracos, né? Era uma Tinha bola e tinha buracos. buracos, e desses buracos saíam luzes. Então você vê que é bem parecido com o que foi visto no ar, que dessas buracos saíam luzes vermelhas e verdes. E esse objeto, você vê no vídeo, quando ele desce, ele fica totalmente branco, incandescente. Uma luz toma ele deixa de ser bronze, ele deixa de ser essa cor que eu chumbo, e ele é tomado por uma luz, os índios começam a atirar, e quando eles começam a atirar, esse objeto volta a apagar as luzes e vai embora, né? Vai Então, embora. esse vídeo é bastante interessante, foi anexado na investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal foi na aldeia e coletou esse vídeo da Paula, que é antropóloga, e então isso fez parte do inquérito, que é a investigação da Polícia Federal, que foi para lá na Justiça do Acre, com depoimentos dos indígenas. Tem vídeo de depoimento, tem esse vídeo desse OVNI, tem relatos dos Sim. indígenas, tem os relatos dos policiais. Então, é um inquérito bem rico que a Polícia Federal fez, embora a Polícia Federal não tenha conseguido lograr êxito, porque eles não tinham agentes para ficar lá na aldeia. Eles tinham poucos agentes, ficaram pouquíssimos dias, 3, 4, 5 dias, com poucos agentes, e não conseguiram ver o fenômeno, então ficaram só com o relato e com os vídeos. Ah, sim. Teve alguma coisa do exército lá, assim, perto, onde ia lá? Existe ali naquela região um batalhão do Exército, é um Ah, batalhão de sim. infantaria de selva, né? Sim. E teoricamente esse batalhão é o que estaria mais próximo ali daquela aldeia e o que estaria mais interessado nesse fenômeno. Porém, no inquérito da Polícia Federal, na investigação da Polícia Federal,
Sim. Há uma descrição da FUNAI em que uma tenente Hum, ela entra em contato com a FUNAI, sim. porque o Exército, a FUNAI pergunta, olha, eu preciso da ajuda, né? Eu preciso da ajuda do Exército, eu preciso da ajuda da Aeronáutica, preciso da ajuda da Polícia Federal, não sei o que está acontecendo. E o Exército vem para a FUNAI e falou, FUNAI, eu não, por enquanto não vou investigar isso, porque o que eu sei é que é um conflito entre tribos. Então é uma tenente que Hum, fala isso. Não estou interessado nesse caso não, porque eu fiquei sabendo que é só um conflito entre tribos. Porém, nossa. numa outra carta da FUNAI, um Sim. dos coordenadores da FUNAI pede ajuda para a presidência da FUNAI, falando que o Exército estava ligando para eles, porque estava interessado em saber o que estava acontecendo. Sim. Então ele pede ajuda da presidência da FUNAI para falar, olha, eu posso falar com o Exército ou não posso? Então, num primeiro momento, o Exército fala que não vai ajudar porque era um conflito entre tribos, e num segundo momento, o Exército pede informações para a FUNAI porque quer saber o que está acontecendo. Então, assim, fica uma coisa estranha, né? E outra questão é que a gente sabe que no caso de 2016, esses casos que eu comentei do OVNI descendo na tribo, na aldeia, e disparando feixe de Sim. luz na Índia grávida, foi 2014. Né? Em Ah, 2016, esse fenômeno andou para uma aldeia mais para no interior do Acre, uma outra no aldeia. interior, no interior do Acre. Nossa, você vê que Esse eles, né? objeto de 2016 desceu e em 2016 o pessoal achou que esse fenômeno tinha acabado. A Polícia É, Federal achou que tinha acabado, o Ministério Público Federal achou que tinha acabado, a FUNAI achou que tinha acabado, eles encerraram um monte de investigação, falando que não descobriram o que era e não estava tendo fenômeno, então não tinha por que investigar, e o fenômeno começa a acontecer numa aldeia do lado. Né? E nessa aldeia, esse veículo desceu, sim. tinha um grupo de índios. Quando esse veículo desceu, os índios estavam, já era anoitecendo, os índios estavam de lanterna. Né? E Ah, esse grupo tá. de índios, quando o objeto desceu, queimou todas as lanternas de todos os índios. Nossa! Os índios É, ficaram desesperados, né, com aquilo, é. não sabiam o que era aquela luz descendo, aquele veículo, e apagou e queimou todas as lanternas. Eles pegaram a espingarda e começaram a atirar de espingarda para o objeto. Né? Quem atirou de espingarda foi um índio chamado Iaca. Então o Iaca atira de espingarda e esse objeto jogou um raio no Iaca, um raio luminoso, e o Nossa, Iaca coitado. Charinca, ele desmaiou, foi hospitalizado. E aí um Ah, professor chamado Ayrton, que era um professor da aldeia, levou ele para o hospital. E aí, sobre esse caso de 2016, a gente não tem informações, porque os órgãos não liberam, provavelmente porque foi mais grave, envolveu aí. Ninguém é. sabe o estado desse índio, se ele está vivo, se Era ele isso que eu ia morreu. perguntar, ninguém sabe, né? Eu não sei o que aconteceu com esse índio, mas como envolveu uma lesão grave no índio que foi hospitalizado, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, os órgãos começam a não revelar informações. Desaparecimento de pessoas, mutilações, Hum, hospitalizações, começa a ficar uma coisa grave e os órgãos do governo começam a não querer falar sobre o assunto. Então, esse caso de 2016 está trancado, ninguém tem informações sobre ele. O que a gente sabe é que a FUNAI ficou sabendo disso, há um documento em que a FUNAI fala que o caso é real. Inicialmente, a gente ficou sabendo desse caso pela imprensa, lá do Acre, e a FUNAI revelou que o caso é real. Então, isso que a gente é sabe. real. E a FUNAI também falou que a Polícia Federal investigou o caso. A Polícia Federal fala que não sabe de nada sobre esse caso, por sua vez. E a FUNAI também fala que o Exército e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, estavam interessados nesse caso de 2016. Então, eu Sim. contei tudo isso para falar que o Exército, sim, teve interesse, mas a gente não tem nenhum documento falando se eles investigaram, qual foi o papel do Exército na investigação, mas o que a gente sabe é que sim, o Exército estava interessado. Primeiramente, eles demonstraram desinteresse, não falaram que era um Desinteresse. conflito entre tribos, e depois o Exército mostrou interesse tanto em 2014 quanto em 2016. Então, esse que é o histórico em É, relação ao envolvimento do acaba Exército. acobertando, infelizmente, né? As autoridades não falam mesmo. Incrível, né? Exato. Tudo isso.
Teve algum avistamento de algum humanoides? Esses índios já observaram ou não, assim? Então, no Acre, não que a Não, gente né? saiba, mas Sim. um dos líderes indígenas falou que no lado peruano, isso já acontece há muitos anos. Ah, no O lado Peru ele peruano. faz divisa com o Acre. Né? Se Isso, pegar o mapa, vocês vão ver que exatamente. O Peru faz divisa com o Acre. No Peru, esses casos acontecem no mínimo desde os anos 2000. Né? No Peru Uhum. existe o desaparecimento de pessoas. No Peru Nossa. existe a mutilação de pessoas. No Peru a Hum, gente tem casos muito mais graves. Né? E a Força Aérea Peruana, por um homem chamado Comandante Chamorro, o Júlio Chamorro, ele é um sim, comandante da Força Aérea Peruana, e a Força Aérea Peruana tinha um escritório de investigação de fenômenos anômalos. Se não me sim, engano, chamava OIFA, se eu não estou enganado. E esse escritório ele investigava esses casos e investigou muito esses casos que aconteceram no Peru. Né? no Peru. Esses casos no Peru começaram a se mover para o interior do território peruano até chegar no Acre. Tá? Então, existe uma linha, né, uma Uma linha, trajetória que trajetória. mostra ali objetos saindo do oceano, vindo Ah, para o Peru, o Peru. passando, navegando pelos rios e entrando no Acre. Olha. Tá? Então E é isso é um pelo lado padrão, do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico, né? exato. Então, isso é É. um padrão que se repete em vários casos. Se você pegar casos na década de 50, Rio de Hum. Janeiro, caso Trindade, caso Barra da Tijuca, se a gente pegar a Operação Prato, se a gente pegar caso Acre, todos esses objetos saem do mar e nesses casos da região norte, como tem muito rio, esses objetos navegam pelos rios. Pelos E rios. se a gente pegar Estados Unidos, esses casos que estão acontecendo agora, estão na imprensa do tic-tac, tudo objeto saindo do mar. Então, assim, há uma grande possibilidade que a gente tenha algumas coisas estacionadas ou baseadas no mar. Aí Sim. outra coisa interessante é que há vários relatos nesses casos que apontam para como se fossem veículos maiores, naves maiores no mar e nos rios, de onde Pode saem ser. objetos menores. Então pode ser, às vezes a gente fica pensando assim, olha, tem uma base no fundo do mar, mas essa base pode ser um próprio veículo, pode ser um próprio objeto maior que Maior. ou está É. aqui, né, e fica fugindo aí das observações, ou veio de fora, essa base, esse veículo, como se fosse um porta-aviões. Né? Imagina um porta-aviões que é um É isso navio que de guerra. acontece, né? O porta-aviões nada mais é que uma base militar no meio do oceano, de onde saem embarcações menores ou saem caças. Né? Então imagina um porta-aviões que fica no fundo do mar, que veio de algum lugar, ou daqui da Terra, ou de fora da Terra, enfim, sabe-se lá, e desse porta-aviões que está no fundo do mar saem objetos menores para fazer essas operações, atingindo as pessoas. Então é mais ou menos esse contexto que a gente está vendo. Então isso vindo do Peru, e no Do lado Peru. peruano, né, Uhum. o lado peruano há relatos de mutilações, há Hum, relatos de desaparecimento de pessoas, a Força Aérea Peruana investigou, como eu falei, e um desses uhum. casos que os indígenas do Peru contam, e a gente sabe disso porque os indígenas do Peru têm muito intercâmbio com os indígenas brasileiros, porque a origem dos indígenas brasileiros do Acre, dessa região da fronteira, são todos do Peru. São Então, tudo do os Peru. índios hoje que moram no Brasil, eles vieram lá em 1900, no início do século Sim. 20, vindos do Peru, fugindo dos seringueiros. Os Os seringueiros começaram seringueiros. a explorar, Sim. começaram a entrar em conflito com os índios, e os índios do Peru buscando uma vida melhor, num território brasileiro que estava desabitado, né, praticamente, eles Sim. migram, então, e começam a morar no Brasil. No E aí eles Brasil. têm um intercâmbio muito grande entre eles, esses índios do Peru e os índios do Acre. Do E a gente Acre. sabe, então, por conta desse intercâmbio, que os índios do Peru, eles contam uma história que uma nave dessas desceu, esses seres vestiam uma roupa verde, saíram 3 seres de um desses veículos, e um desses indígenas conseguiu dar um tiro de espingarda em um desses seres, um desses seres caiu ferido. Nossa. Os outros 2 seres pegaram esse ser e colocaram dentro do veículo, dentro da nave, e essa nave foi embora.
Então, o que a gente tem de relato de seres é esse episódio contado pelos indígenas, que a gente não sabe se é real ou se é uma lenda, mas é algo que os indígenas contaram e está no inquérito da Polícia Federal. Mas no lado do Acre a gente não tem um contato desse com seres, não. Talvez esses seres, um desses seres foi atingido, eles acharam melhor não descerem no Acre, né? Vai que um tiro de espingarda atinge, né? Então, no Acre, até onde a gente sabe, esses seres não desceram, não, tá? Não há relatos dos indígenas sobre isso. O Fábio fez uma pergunta aqui, eu conheço ele, né? Ele perguntou se a tribo Caipalu, acho que é isso, se teve vários casos de avistamentos de OVNIs, né? Que ocorreu lá do famoso... como é que eu vou falar esse nome aqui gringo, né? O que ele quis dizer, o Fábio, é que a Calapala é uma indígena famosa, uma blogueira indígena. Sim. E ela tem aí milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais. Sim. E ela conta as histórias da tribo dela, né? Uhum. Se não me engano, é no Alto Xingu, né? Então, a tribo dela é no Xingu. Isso. E aquela região, ela foi explorada, né? Se não me engano, é Mato Grosso, né? Aí tem um amigo nosso que é o Ataíde. O Ataíde é o maior pesquisador aí dos casos indígenas ali no Mato Grosso. Ele mora no Mato Grosso. Ele mora ali no Mato Grosso. É o presidente da ANPUP, que é a associação que investiga esses casos lá no Mato Grosso. Inclusive, eu vou estar em maio agora, a convite dele. Legal, dando uma palestra em Barra do Garças, em Mato Grosso. E o Ataíde é o maior pesquisador daquela região. E os indígenas nessa região, eles têm várias histórias, né? E tem o Fawcett, né? O Fawcett, que o Fábio menciona aí, foi o cara que desbravou aquela região, né? Quando ninguém tinha ido ainda naquela região, ele foi o homem branco ele era gringo, né? Ele era estrangeiro, e ele foi o cara que desbravou essa região e foi o primeiro a ouvir as histórias dos índios e tem uma riqueza aí de fenômenos nessa região, né? E todo mundo fala que teria uma base ali, etc. Lá tem muita caverna e tal. Sim. Então tem essa histórias sim que o Fábio comentou aí, que começaram lá com o Fawcett. Tem livros aí contando a história do Fawcett, né? Que inspirou até o Indiana Jones, né? O Indiana Jones inspirado aí nas histórias do Fawcett no Brasil. Uhum. E essa indígena Calapala é uma indígena que conta bastante essas histórias. Né? Sim. Mas a gente não tem ainda investigações do governo que a gente saiba naquela região, né? Embora eu ache, sim, que esses fenômenos continuem acontecendo. Inclusive, essa linha que eu comentei que sai do Peru e passa no Acre, ela vai para o Mato Grosso. Então, você vê que tem tudo a ver aí com o aparecimento do fenômeno naquela região. E a gente sabe que no Pará, próximo do Mato Grosso, ali, mais para o interior do Pará, a gente tem esses fenômenos acontecendo. Ainda acontece. Sondas aparece também, né? Sim, as sondas seriam objetos menores, sim. Né? E como eu falei, esses objetos menores costumam sair de um objeto maior para fazer a investigação. Talvez essas sondas, esses objetos menores, não sejam habitados, ou talvez sejam, mas esses objetos menores, em teoria, eles iriam para investigar o ambiente, investigar as pessoas, fazer esses disparos desses feixes luminosos para coletar talvez algum material genético da população. Aí estão várias hipóteses aí de que esses objetos são vistos, mas sim, são vistos objetos menores nessas regiões também. Tem objetos de vários formatos, né? Pequenos, tamanho de um carro, tamanho de uma bola de futebol, tamanho de bola de basquete, tamanho de um carro, e objetos maiores. Então, esses objetos menores talvez seriam essas sondas, que são esses objetos menores que vão para investigar o local, investigar as pessoas, né? Então, eles acabaram observando várias tribos ali, né? A Xingu nunca viu nada. Foram duas, no Acre, foram duas tribos, em duas aldeias diferentes, né? Sim. E com certeza isso está acontecendo agora em outras aldeias, né? Inclusive eu tenho relatos recentes de outras aldeias no interior do Brasil e em outros estados. Então é um fenômeno que certamente acontece
há dezenas de anos, há décadas, né? É. E continua acontecendo, né? E sempre que esse fenômeno ele começa a chamar muita atenção, ele muda de local, ele vai para outra aldeia, né? E aconteceu, ele fica aí 1 ano, 2 anos no local, às vezes menos 6 meses, e ele vai para outra aldeia, outra localidade, faz esse trabalho, começa a chamar atenção, ele vai para a próxima e ele fica migrando, né? E a gente Sim, fica igual a gato e rato atrás do fenômeno. sim. O, o Rony, apesar que eu trouxe ele aqui também, o Fábio está perguntando uma coisa, eu acreditei nele, tem um follow que falou, você tá vendo o quê? Toma cuidado. O que você acha do caso do Pico do Jaraguá em São Paulo, que os índios acabaram observando objetos? Você acha que essa história pode ser verdadeira? O Pico do Jaraguá é uma Né? região que sempre teve avistamento ali. Sim. Então, Essas regiões montanhosas, a maioria delas, se você for principalmente as mais preservadas, você vai ver esses fenômenos acontecendo. sim, Né? Pega uma montanha dessa e fica acampado ali no inverno, ali, maio, inverno que eu digo, entrando no inverno, os meses frios, né? Mais frios, né? Menos quentes. sim, Maio, junho, julho, agosto, vocês vão ver esses fenômenos acontecendo. E eu acho que isso acontece no Brasil inteiro, nesses picos, nessas regiões montanhosas. eles vão Tá? atrás, é incrível, né? E no Jaraguá a Em gente lugares mais tem. elevados, né? E no Jaraguá a gente. Então, assim, no passado a gente. Há muitas lendas sobre seres elementares, né? Seres que habitam as águas, Isso, seres que tem. habitam as montanhas. E a gente tem visto que isso é uma realidade, porque a gente tem visto objetos saindo do mar. É, Geralmente, os que saem do mar são objetos metálicos, tá? metálicos, né? Que emitem luzes, mas são metálicos. E a gente tem objetos que saem das montanhas, que geralmente são luzes, são esferas de luz, são objetos luminosos, que não Sim. necessariamente são metálicos. Então, quem sabe aí essas histórias dos elementais aí das águas, os elementais das montanhas, né? O que eu Não achei. seja real. Né? Claro que elementais é uma coisa da mitologia, é uma forma de chamar A aqueles forma de seres, chamar. Realmente pode ser fenômeno ufológico, né? mas tudo indica que de fato esses fenômenos acontecem de forma no mar e também nas montanhas, e no Jaraguá é uma região que acontece muito esse tipo de fenômeno. Inclusive, no meu canal tem um vídeo bastante interessante É, de um fenômeno que muda de forma, né, no Jaraguá, exatamente no pico do Jaraguá. Então, é uma região com muitos avistamentos, sim. é interessante. O Rony, mas assim, você está com algum projeto? Ou será que alguma coisa dos ufólogos pode revelar isso se. A não ser que algum militar fique aposentado, mas aí vai demorar tempo, né? Será que futuramente pode-se fazer um trabalho ainda maior em relação a isso? Pode estar num livro? O que você acha em relação a isso? Eu tenho desenvolvido um trabalho para coletar Sim, dados desses fenômenos. Né? É um sim. projeto Ah, que chama legal. Vigília. Né? Vigília. Esse Sim, projeto ele começou em 2020. É claro que por legal. falta de tempo eu não consigo desenvolver ele como eu queria, né? Eu tenho meu trabalho, A gente está sempre ocupado, né? isso complica um pouco. Sim, Então, o tempo que eu tenho para mexer com isso é de madrugada, é de noite, é no fim de semana, né? Então, sim. lógico que é um trabalho que anda muito devagar. Agora eu estou no mestrado, né, fazendo mestrado em física. O tema da minha pesquisa é coleta de dados, é criar equipamentos para coletar esses fenômenos. É legal você fazendo isso. É o certo mesmo, se formar em física mesmo, que envolve muita coisa aí. Exato, é o caminho a gente levar esse fenômeno para a ciência estudar. Né? É, E antigamente a gente não podia fazer isso porque o assunto era motivo de chacota e tal, é, era motivo de piada, e hoje a gente tem os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, afirmando que o fenômeno é real, e isso abre um leque aí de possibilidades para pesquisar esse fenômeno. Então, aqui na Serra da Beleza, eu a tenho um Serra da Beleza projeto, que é muito falado, né? eu tenho esse projeto na Serra da Beleza, Uhum. né, onde eu instalei já câmeras, já instalei 2 câmeras, as duas, por motivos inexplicáveis, queimaram. Né? Elas estão até em É, manutenção. Uma delas é a câmera mais avançada que tem no mercado, é uma câmera com quase 50 vezes de zoom óptico, é uma câmera nossa. motorizada. Ela foi instalada e ficou em operação menos de um mês e parou de funcionar, inexplicavelmente.
Era uma câmera com várias proteções, né, de segurança, e mesmo com essas proteções ela foi queimada, né? E aí Nossa. teve que se trocar alguns circuitos, ela vai voltar a operar, se Deus quiser, se não for esse mês, mais tardar no próximo. E a outra câmera foi interessante porque a outra câmera que a gente instalou, a gente apontou ela para um local que estava aparecendo os fenômenos e ela foi virada. Ela toda parafusada, apertada, ela foi totalmente envergada e virada para o outro lado, né? E além dessa envergadura que foi feita nela, ela parou de funcionar. Nossa, parece que é monitorado, parece que eles estão sabendo o que vocês estão fazendo. É incrível isso, né? Nossa. E o interessante, a gente não sabe explicar o que aconteceu, mas É, uma coisa que a gente pode dizer, por pesquisas do governo americano, é que o fenômeno que a gente chama de ufológico, ele está muito ligado ao fenômeno poltergeist ou paranormal. Então, sempre que a gente tem algum fenômeno que você fica próximo dessas luzes, por exemplo, né, todos os sim. investigadores americanos que ficaram próximos desses objetos, eles passaram a ter nas casas deles, quando retornaram para casa, fenômenos poltergeist de coisas da casa se mexendo, caindo, quebrando, voando pela casa. Então, são fenômenos que estão bastante interligados. A gente teve no Rancho Skinwalker nos Estados Unidos, quando o governo dos Estados Unidos É, pesquisou Skinwalker. aquela região, a gente teve os equipamentos que eles instalaram sendo sabotados por esses fenômenos. Então, é algo que pode acontecer sim. E pode ter acontecido, a gente não sabe, mas pode ter acontecido lá na Serra da Beleza. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, mas eu não vou desistir. Quebrou, a gente junta dinheiro, conserta, bota lá de novo para tentar filmar. Né? Uma outra. E aí eu estou então desenvolvendo esse equipamento, desenvolvendo proteções para proteger esse equipamento. Né? Então, no meu mestrado, eu estou desenvolvendo isso e aplicando no nosso laboratório lá na Serra da Beleza. E aí já agradecendo aí lá ao restaurante Beleza da Serra, lá o Arnaldo, que é o proprietário da região ali, Sim, onde a gente instala esses equipamentos pela ajuda que ele tem dado a gente. Inclusive, eu vou estar lá na sexta-feira legal, né? com um técnico lá olhando uma dessas câmeras que estava com defeito. Então, a gente está com esse trabalho e acho que é questão de tempo para a gente pegar um desses fenômenos. Né? Em 2021, eu estive lá e eu quase filmei É, seres. Né? Eu cheguei a ver seres no binóculo. Eu não filmei por uma destabilização emocional, por isso que é importante você ter o equipamento filmando sozinho. Né? Porque quando a é, gente está perto de um fenômeno desses, a gente às vezes fica instável emocionalmente e aí deixa cair uma câmera quando não consegue filmar. E a máquina não, a máquina ela vai filmar. Se o o, fenômeno quiser, aí tem que botar um parênteses, se o fenômeno quiser ser filmado, ele vai ser filmado. Então, assim, eu acho que é questão de tempo para a gente conseguir é questão de filmar tempo, é. esses objetos para o pessoal que é curioso. Aí, e quando você está lá, né? Como é que você faz? Eu tenho aqui um aparato, né? Eu tenho um binóculo. Ah, que Esse legal, binóculo eu olha. tenho um acoplador de ajuste para celular. E eu Aham. transformo o celular, né? Com baixo custo, eu consigo transformar um celular em uma luneta, né? Ah, E sim. eu consigo filmar e fotografar de forma bastante eficiente. Então, é uma das coisas que eu levo quando eu estou lá na Serra para poder registrar esses fenômenos. Eu acho interessante também aquela lanterna, né? Que faz uma luz assim forte, né? Aquilo lá é importante, eu acho, né? É, o pessoal do Carona Nobre teve sorte, né? Porque lá na Serra da Beleza, o cara lá mostrou, né? Que ele tirou a foto do objeto na parte mais montanhosa. O objeto parecia em forma. Acho que era triangular, né? Era assim. Interessante. Pegou. Interessante. Eu acho que é questão de tempo para a gente conseguir um registro bom. Acho que É, tem outros projetos aí no mundo andando. Se não for esse ano ou no próximo, eu acho que tem grande chance da gente conseguir ter uma imagem decente desses objetos, né? E aí não tem porquê, não tem para onde correr, né? Os governos, né? Porque os governos escondiam porque eles tinham os melhores equipamentos, eles conseguiam fazer esse registro, e agora grande parte desses equipamentos, o custo baixou, né? A baixou China está produzindo esses equipamentos a montão, a e agora a montão, gente tem é. condição, né, de conseguir adquirir, não todos, mas a boa parte desses equipamentos, como eu falei, essa câmera que eu falei, quando que a É, gente já muita conseguiu gente consegue hoje em dia, né? ter uma câmera dessa com um zoom ótico desse que eu comentei, sem pagar centenas de milhares de reais ou dólares, né?
Então, hoje a gente tem condição de adquirir esses equipamentos e é questão de tempo para nós, civis, a população, fazer um bom registro desses fenômenos. Então, não tem mais como os governos esconderem, porque daqui a pouco a própria população vai estar revelando isso. E aí não tem mais condição dos governos ocultarem mais essas informações. Então, acho que essa abertura que está acontecendo nos Estados Unidos é muito por conta disso. Será que... Acho que é muito difícil, né? Se tiver algum relato, assim, de alguém que falou que aconteceu alguma coisa lá no Acre, talvez em 2001, que era talvez das Forças Armadas, se aposentou, mas acho que é muito difícil, tem que esperar muito tempo ainda se a pessoa for revelar, né? Né, Rony? O que você acha desse assunto, eu falo? E a maioria não revela, né? Não Principalmente revela. a maioria dos militares é muito patriota, é muito, muito certo. Né? Então, Sim. quando eles fazem algum serviço para o governo, a maioria Mesmo morre com. aposentando, mesmo passando, vai, 15, 20 anos, né? Acho que é difícil mesmo, né? A grande maioria não revela. Então, eu acho que o caminho é nós, a população, Sim. as universidades, pesquisarem o fenômeno e produzir as próprias evidências e revelar essas evidências. E eu acho que isso é questão de tempo. A gente tem aí a Universidade de Sim. Harvard nos Estados Unidos, a gente tem a Universidade de Würzburg na Alemanha, a gente tem iniciativas nos Estados Unidos de cientistas, outros órgãos. A gente tem o meu projeto e outros projetos, outros grupos no Brasil que estão começando a fazer. Então é questão de tempo para a gente conseguir um E aí registro. você está levando o seu projeto também para outras pessoas da outra parte do mundo aí também, né? Exatamente. Eu tenho conversado com os gringos, a gente Sim. compartilha informação de equipamento, o que eles estão usando lá fora, o que eu posso usar aqui no Brasil. E hoje em dia, o que eu falei, né, o equipamento que aparece nos Estados Unidos é o mesmo que eu uso aqui, porque vem da China, a maioria. Então, Né? não tem mais aquela questão de, esse equipamento aqui só existe nos Estados Unidos. Não, ele muitas vezes está aqui no Brasil num preço acessível. É. Então, a gente tem condição aqui no Brasil de fazer pesquisa igual para igual com qualquer lugar do mundo aí. Sim. Entendi. E uma coisa É, interessante é que os fenômenos estão querendo aparecer. Né? De alguma forma, esses fenômenos estão querendo ser vistos e filmados e fotografados. Uma prova disso é que o tenente Ryan Graves, lá dos Estados Unidos, é um tenente piloto de caça, ele fala abertamente, esses objetos estão aparecendo diariamente para os pilotos, e esses pilotos estão fotografando e filmando com os iPhones deles. Então, o copiloto está lá atrás, do caça, e filmando os objetos com o iPhone e o objeto lá. Né? Os Estados Unidos olha. hoje têm essas filmagens, não foi liberado ainda, grande parte delas, alguns sim, O mas as radar mais... pega? Radar pega ou não? Sim. Olha. O que acontece é que esses objetos, pelas pesquisas nos Estados Unidos, o que esses militares falam, esses objetos têm uma camuflagem. Tem Então, uma... quando eles querem ser pegos, Isso. eles aparecem. Quando eles não querem Desaparece. ser pegos, eles desaparecem. Então, Desaparece. assim, e por conta disso que eu falo que esses objetos estão querendo aparecer. Porque se não quisessem aparecer, eles É. estavam sendo camuflados e não estavam sendo pegos no radar, não estavam sendo... Muitas vezes eles aparecem no radar, mas você não vê. É. Então, assim, esses objetos têm essa tecnologia de camuflagem e eles estão querendo aparecer. Então, assim, É. na Serra da Beleza, o objeto ficou mais de 7 minutos no alto da montanha e eu, filmando, não consegui filmar com o binóculo. Como eu falei, eu deixei cair tudo e filmei somente com a máquina sem zoom. Mas o objeto ficou lá 7 minutos, né? E ficou filmando. Então, assim, acho que é questão de tempo para a gente conseguir um bom registro. É, morri. O Rony, claro que você falou que não tem uma previsão desse livro, mas você pretende colocar imagens no livro também? Ou só escrita? Provavelmente vai ter tudo, né? Vai ter imagens, vai ter Vai ser legal, escrita. hein? É. O que eu estou querendo fazer é ter o maior número de dados possíveis, o maior número de registros. Quando tiver essa quantidade imensa de dados, aí sim vale a pena fazer alguma publicação, mas evidentemente que, independente de publicação ou não, isso tudo vai ser liberado assim que eu conseguir. Se eu conseguir filmar uma coisa dessa amanhã, no domingo já está publicado na internet. Então, Sim. um livro, uma publicação é só uma compilação, né, para facilitar o público de entender o que está acontecendo, mas os dados eles têm que ser liberados, né? Sim. O Fábio aqui só perguntou, ele acabou falando que ultimamente os OVNIs estão aparecendo em região urbana, né? Não, né? Também, né? Não tem uma definição, né? Acho que... Por via de regra,
esses fenômenos aparecem mais em locais isolados. Isolados, né? Populações ribeirinhas, tribos indígenas. Uma prova disso é que eu tenho uma estação de monitoramento aqui no Rio de Janeiro, Sim. que está ativa no alto do meu prédio. Eu filmo aqui 24 horas. Ah, você é do Rio. Sim. Tudo que aparece aqui capta nessa câmera. É uma câmera que tem detecção automática. E a prova disso é que em 2 anos que essa câmera está instalada, 1 ano e meio, eu só peguei 1 ou 2 fenômenos aparecendo estranhos. Todos os outros fenômenos foram aeronaves ou pássaros, enfim. Então, essa é a maior prova para mim de que esses fenômenos aparecem pouco nas cidades. Pode ser que algumas cidades capitais menores isso esteja aparecendo, pode ser. Mas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, na minha estação, eu não tenho pego nada anômalo, não, diferente da Serra da Brisa, que a gente lá sempre vê isso acontecendo. Cara, Serra da Brisa. Alguém aí e a gente quer fazer fala, né? Eu já tive lá eu já tive lá com o Heitor. Sim. Que pesquisa lá os casos no Pará. E o Heitor e eu conversamos com a população e a população lá falava, não, aqui quando começou a abrir estrada, começou a construir mais casas, os fenômenos pararam. Né? Então você vê que é algo que gosta mais desses locais menos habitados. Menos habitados. Parece uma coisa mesmo, eles preferem, né? É incrível. Deixa eu ver, alguém quer fazer alguma pergunta aí? O Fábio fez, né? A Lilian falou que o Pico do Jaraguá fica perto lá onde ela mora, e ela acabou dizendo que passava também na Via Anhanguera também. Não sei se o Rony sabe de alguma coisa disso, dessa região de São Paulo, né? Do Pico já comentou, né? Mas da Via Anhanguera... Aquilo que a gente falou, né? No Jaraguá, nesse Pico do Jaraguá, a gente tem uma série de fenômenos aparecendo ao longo de décadas. Aí, então, é uma região bastante rica. Né? Se eu morasse perto lá do Jaraguá, certamente eu estava lá acampando lá perto do Pico para poder filmar e fotografar esses objetos aí. Que o Clóvis veio aqui e falou do Pico do Jaraguá, né? Falou toda a história, ele mora lá perto, né? Eu achei interessante. O Rony, então, o seu objetivo ainda é tentar achar alguma testemunha em alguma tribo diferente, se for voltar para lá, né? Se alguém viu mais alguma coisa, ou talvez até um ser, é difícil, né? Mas pode ser, né? Porque o caso de Colares, aquelas imagens que o Victor Peretti, eu achei esse que é o nome dele, né? O pesquisador, né? Achei incrível, falei, nossa, incrível, né? Mostrou cada tipo assim de Greg, nossa. O meu objetivo é ir lá no Acre, né? Eu só não fui ainda porque as aldeias estão fechadas. Estão fechadas. Essa pesquisa eu comecei no meio da pandemia, no auge da pandemia, em 2020. Então, essa pesquisa toda foi feita à distância, comunicando com os órgãos do governo, pedindo informação. Todos os documentos foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação, que qualquer cidadão pode fazer. Não é fácil. Pode. Não é fácil, né? Não é fácil conseguir. Você tem que saber muito bem a pergunta que você vai fazer, tem que ser muito específico, tem Sim. Tem macete, né? Que a seguir eu estou, inclusive, escrevendo aos poucos uma apostila para quem quiser saber técnicas ali de como fazer esses pedidos, né? Não é só simplesmente pegar a lei e tentar pedir, né? Tem algumas técnicas para você seguir. Eu tenho um banco, eu já fiz mais de quase 100 pedidos, né, de informação e eu sei que os órgãos respondem, então eu já sei mais ou menos como perguntar, o que perguntar. Então tem alguns macetes que eu vou colocar nesse manual de instruções para o pessoal, quem sabe, né, ter pedidos mais criativos que o meu e conseguir alguma informação. Né? Então, toda essa pesquisa foi feita à distância. Esses documentos foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação, pelo site do governo. E meu objetivo é ir lá assim que a aldeia seja novamente liberada depois da pandemia. Aí.
provavelmente, se não for esse ano, no ano que vem, abrindo a aldeia para visitação, eu estarei lá. Vou torcer por isso. Percorrendo outras aldeias para conversar com os índios e ver se esse fenômeno ele apareceu nessas outras aldeias. É uma viagem complicada, né? Tem que pegar avião, tem que pegar um avião menor, tem que pegar um barco, tem que andar 8, 10 horas, 20 horas de barco. Então, era isso que eu estava pensando. É uma missão, né? Uma missão, mas essa missão será cumprida com certeza. Em breve. Mas essas tribos, elas estão fechadas para o público ou só tá apenas os indígenas lá? Acho que é. Essas tribos, elas estão fechadas para o público. Ah, tá. Agora entendi. Eles ainda têm passe livre para sair e voltar. Sim. Até porque alguns deles vão se divertir na cidade, né? Mais próxima, eles pegam um barco. Então, no fim de semana, às vezes, eles saem e voltam. Mas para nós, de fora, tá fechado. Tá fechado, né? Você tem uma equipe, Rony, para trabalhar? É só você no momento? Eu não tenho uma equipe, eu colaboro, né, com várias pessoas. Então, tem um grupo aqui que eu faço parte, por exemplo, no Rio, que é o Vigília na Serra, que é um grupo que se reúne na Serra da Beleza, liderado ali pelo Arthur Sérgio Neto, e outros pesquisadores. Né? Então, eu colaboro com esse grupo, eu faço parte aí do grupo deles, compartilhamos informações. Hoje eu sou consultor da UFO, então eu compartilho informações com o pessoal da UFO. Eu tenho contato com Edson, além do Jevaé na UFO, com Edson Boaventura, com o próprio Perê. Então eu tenho contato com basicamente todo mundo, né? Legal, hein? Eu não deixo de falar com ninguém, porque eu acho que a gente tem que falar com todo mundo para poder compartilhar o máximo de informações. Então, a humanidade tem que saber mesmo, né? A humanidade tem que saber, né, Rony? Acho que a humanidade tem direito de ser, né? Então, eu colaboro com todos os grupos, não restringo ninguém. E a gente compartilha informações, inclusive no dia 24 de junho, Dia Mundial da Ufologia, né? Eu estarei no Senado Federal, eu vou testemunhar contando no Senado essa investigação no Acre, né? Então, vai ter um evento no Senado que os senadores querem saber o que está acontecendo. Então, eu estou achando muito importante isso, porque eu vi no Facebook, realmente o Senado está querendo essas informações. Acho que é importante, né? Porque os Estados Unidos, né, acaba revelando, né? É importante. O Senado está muito interessado nessas informações, porque os Estados Unidos começou em 2017 uma revelação. Em 2020 eles admitiram que o fenômeno é real. Em 2022 agora começou a operação de um novo órgão do governo. Dessa vez, o que muda dessa vez, né? O que muda dessa vez é que os senadores e o Congresso dos Estados Unidos, eles têm supervisão sobre o que está sendo feito. Antes eles não tinham. Antes era tudo feito pelos órgãos de inteligência e órgãos militares. E agora os políticos, que são os verdadeiros eleitos pelo povo, né, eles têm supervisão sobre o assunto. Em parte do que puder ser revelado, eles vão revelar. Então, isso é o que muda, né? Em relação ao projeto Livro Azul, outros projetos que foram feitos no passado que eram restritos aos militares e aos órgãos de inteligência, agora o Congresso quer saber o que está acontecendo. Isso é que mudou, e isso está incentivando os senadores do Brasil a saberem o que está acontecendo também. Então, para mim, é um movimento sem volta, é um movimento que vai explodir. Vai ter que explodir mesmo. E vai ter consequências aqui no Brasil, com certeza. E eu vou estar lá no dia 24 de junho, fazendo uma apresentação. Dia 24, era isso que eu queria saber. Dia 24 de junho. Vai ser uma sexta-feira, né? O evento provavelmente começa às 10 horas da manhã, deve ser televisionado pela TV Senado, pela Rádio Senado. Pela Rádio Senado, E eu vou estar lá fazendo uma apresentação de 20 minutos, contando sobre esses casos na Amazônia e no Acre, né? E vão ter pessoas de outros países. Provavelmente vai cair em YouTube.
depois, né? Talvez isso deve ser interessante, né? Sim, vai estar presente o Luiz Elizondo, a gente não sabe ainda se física, provavelmente não fisicamente, mas de forma remota. O Luiz Elizondo foi o chefe do programa de investigação do Pentágono de OVNIs. Então, ele Olha, ele vai está estar lá, o dando, americano, né? dando uma mensagem diretamente aos senadores aí nessa sessão também. Vai ser legal, hein? Então, os parabéns aí, vai ser muito interessante aí. Ó, estamos quase chegando a 1 hora. Aí eu vou aqui fazer a pergunta do Alessandro, né? Que você conhece, né? Pergunta, Esparta, é, pergunte se os objetos da aldeia fazem acompanhamento genético das pessoas. Me perguntou, né? é uma hipótese, né? É, Lá na Operação Prato, a gente via que a doutora é. Adelaide Cecim, que era médica lá de Colares, né? Ela fez exames nas pessoas que foram afetadas e nesses exames mostravam ali uma certa anemia, um Uhum, indício de que havia sido coletado sangue dessas pessoas. Né? é. E talvez esse seria o motivo da fraqueza dessas pessoas. Então, é uma Uhum, hipótese que esses objetos estavam investigando a genética dessas pessoas lá no Pará. Porém, no Acre, a gente não teve. As pessoas que foram atingidas não exibiram marcas, pelo que a gente sabe. Então, a gente não sabe, não teve acompanhamento médico. Então, a gente não sabe se no Acre essas pessoas tiveram pele coletada. No Pará teve, inclusive, pele coletada, amostra de pele. Então, teve. mas no Acre a gente não sabe, porque não teve uma análise de um médico lá. Não tem médico na aldeia, os índios próprios se tratam. Quando o índio está morrendo, é que vem um helicóptero e manda para o hospital. Né? Mas os índios têm um pajé, eles se curam, se tratam. Então, não fica médico lá na aldeia. Então, a gente não sabe porque não foi documentado. Em Colares, o interessante é que parece que essa pesquisa é verdadeira. Na hora que as Forças Armadas tirou a foto do objeto, eles não lembram que estava lá na foto, né? Parece que aconteceu isso, né? Interessante, né? Interessante. Bom, mais alguma pergunta aí? Alguém? Rony, se você quiser falar mais alguma coisa, ou, ou quer deixar as palavras finais. Eu vi a Belmira falou um comentário interessante aqui. Sim, Meu vamos lá. sonho é ver algo. Moro na zona rural e passo horas observando o Sim, céu. Né? sim, Um conselho para a Belmira primeiro, se possível, vá num lugar alto para ter um campo de visão melhor. é, Né? Geralmente a zona rural tem vários desses, não sei a região que ela mora, né? Mas geralmente a zona rural tem esses morros, né? é, Esses relevos, e se for possível, observar de um desses pontos mais altos para ter um campo de visão melhor, para aumentar a probabilidade, a estatística ali entre 6 e 8 da noite. Né? Geralmente, às vezes, o pessoal observa mais de madrugada ou observa em outros horários. Então, assim, pelo que a gente tem visto, a estatística que mais aparece é 6 a 8 da noite. E nos meses frios, aí, maio, junho, julho, agosto, isso lua nova. Né? Então, isso aí deve aumentar um pouquinho a probabilidade. Em vez de olhar em é, qualquer época, tenta focar aí nas luas novas dos meses frios, entre 18 e 20 horas, que de repente você consegue observar alguma coisa. Pelo menos foi assim na Operação Prato, em alguns casos, foi assim no Acre. Né? No Acre você vê que o pico foi em julho, junho e julho. Nos Estados Unidos tem vários casos em que Estados Unidos, Itália, Europa, em que esses meses, junho e julho, são bastante intensos. Resdale, Noruega. Então é um padrão que se repete no mundo. Meses frios para a gente no Brasil, óbvio, né? Mas os meses do meio do ano aí, em luas novas. Luas novas, a gente não sabe se de fato é por conta da luminosidade, mas o fato é que na lua nova você não tem o ambiente iluminado, então qualquer luz que apareça você consegue ver de longe. Quando você está na lua cheia, você tem um ambiente muito iluminado e luzes menores você não vai conseguir observar. Então, de preferência, na lua nova, que é mais escura, tem uma observação melhor aí para você. É isso aí que eu recomendo.
eu conheci uma pessoa que não deu certo esse projeto que ela queria fazer, né? Porque ia comprar um terreno ali pela parte da floresta, e queria fazer uma torre para observar lá em cima, né? Pode ser que vê alguma coisa, né? Mas achei interessante essa ideia dessa pessoa, né? Você acabou desistindo. Né? É uma ideia legal, né? Pô, ótima ideia. É, acabou desistindo, não. Bom, chegamos a 1 hora pelo canal. Eu acho que eu tinha perguntado, acho que quase tudo dessa relação que acontece com os indígenas do Acre, né? O Rony queria revelar mais alguma coisa? Não, acho que a gente cobriu bastante assunto, né? Falamos Sim, de Acre até Pentágono, né? E Senado, então acho que a gente falou de bastante coisa nessa 1 hora, foi bem rico. eu quero agradecer a presença do Rony. Rony, quando você tiver mais informação, tiver tudo a pesquisa aí, gostaria que você voltasse aqui no meu canal, né? Com certeza vai aparecer informação aí daqui a pouco. Isso, vai aparecer, né? Rony, gostaria que você deixasse suas palavras finais pelo canal. Obrigado aí pelo convite. Sim, Desejo sucesso ao canal. Obrigado aí ao bom, pessoal que ficou até tarde aí vendo. Né? sim. Espero que tenha sido proveitoso aí, que eu tenha conseguido responder as perguntas. E a gente se vê numa próxima aí, com certeza, com mais informações, porque eu estou atrás do fenômeno e 1 hora a gente vai conseguir evidências, Isso, sejam vai de ser importante documentos, você voltar aqui. sejam de evidências fotográficas, vídeos dos equipamentos que a gente está construindo. Né? Você pode ter certeza que a visualização vai ser maior até amanhã, vai ter bastante. Tem pessoas aí que às vezes é o horário, mas vai ter bastante aí. Né? Com Obrigado certeza. a todos aí, né? Fábio, Vinícius, Alessandro, obrigado aí pela presença. Vai ter uma maior visualização, com certeza, até amanhã também. É isso aí. Bom, Obrigado, pessoal, pessoal. obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau, hein? Valeu.